Fala pessoal, beleza? Luciano aqui. Vamos para mais um recap, tá, de mercado do dia 11/4. Falar um pouco sobre o dia de hoje e algumas possibilidades para amanhã, tá? O dia de hoje, pessoal, no gráfico diário, para quem tenha acesso ao Trade System, teve gatilho de compra, tá? Quando ele tem gatilho de compra, normalmente eu opto, né, mais por entradas na ponta compradora. É claro, né, se eu tenho gatilho de compra, eu vou optar, né, por estar na ponta compradora. No vídeo de ontem, conversamos que essa barra, né, aqui ela fechou rompendo a máxima da barra anterior. Né? Aqui, até então, né, a gente tem aquela possibilidade que havíamos comentado sobre aqui, né, ser uma wedge. Tá? Ela tem demonstrado, né, pressão compradora desde essa região, né, que a gente comentou aqui, que tivemos aqui, ó, depois de ampla movimentação de baixa, né, tivemos 5 fechamentos aqui, né, sem nenhum tipo de correção, né, sem o mercado vir abaixo da mínima da barra anterior, sem uma L1 ou uma L2. Né. A primeira L1 estava aqui, depois uma L2 aqui. E hoje, né, tivemos um dia de tendência desde a abertura, né, algo que fazia tempo que não acontecia, né, principalmente com 4.000 pontos. Tá. Você tem uma movimentação, de certa forma, aqui até exagerada. Né. Aqui você tem uma região de topo duplo, tá? Se o mercado conseguir atingir essa região, né, vir acima da máxima desse ponto, ele acaba gerando, né, a possibilidade de uma nova estrutura. Como assim uma nova estrutura, Luciano? Ele tem aqui, ó, uma, certo? Duas, três puxadas. Aqui estão os pontos de inflexão, né? Aqui o primeiro, aqui o segundo, né? E aqui a mínima da movimentação. O ponto de inflexão que ele precisa, né, vir acima é esse aqui, né? Aquele que a gente havia comentado. Então, se o mercado vem acima dessa máxima, mesmo com correção, ele pode vir a nos dar um novo movimento de alta. Né? Dá para você, de certa forma, aqui, né, também desenhar um ombro cabeça a ombro. Né? Aqui, se você pegar as mínimas, né, dessas movimentações. Tá? E, né, claro que você levaria, né, a ideia da projeção, né, de toda essa movimentação aqui também para cima. Tá? Ficaria algo próximo deste pivô aqui. Beleza? Então, como a gente conversou, né, o mercado ele vem gerando a possibilidade de sair de todos esses dias de baixa. Gerando a possibilidade por quê? Porque o passo 2, né, pessoal, para isso daqui, dentro de uma movimentação normal, seria o quê? A gente ter, né, uma movimentação de baixa, né, o mercado vem a mais de 20 barras trabalhando abaixo da média móvel de 20, então a gente está numa tendência de baixa, estamos abaixo do MM200, e, né, o que seria, né, o natural de uma movimentação de alta, né, de uma movimentação normal de alta? Seria que, né, o mercado ainda tivesse, por exemplo, duas barras aqui, né, de alta, e que essas duas barras, né, viessem, por exemplo, a deixar um gap de média. O que seria o gap de média? Seria dois fechamentos completos, sem que as mínimas das barras, né, toquem a média móvel de 20. Tá? Então, esse seria o gap de média, né, já que a gente vem enfrentando uma tendência de baixa. E o gap de média ainda assim é um setup de venda, né, no caso da perda da mínima, e com a possibilidade depois, né, de uma MTR, um fundo mais alto, né, seria mais interessante para um movimento altista, né, um fundo duplo podendo ser, inclusive, né, um fundo duplo ainda mais baixo. Né. Um teste, esse é um setup de venda, né, que é o gap de média, assim como, né, esse toque na média móvel de 20, né, ainda era mais interessante a gente pensar na possibilidade, né, dos vendidos estarem participando aqui, já que era, né, o primeiro momento tocando a média móvel de 20. Tá? Então, aqui no gráfico diário, você vê uma barra extremamente ampla, né, 4.000 pontos. O que você espera para o dia seguinte? Normalmente, pessoal, se você fizer um backtest, fizer um estudo de mercado ali, normalmente quando você tem dias muito amplos, assim, como esse, normalmente no dia seguinte você tem um doji. Então tomem cuidado com a ideia de extremidades, né? Vai que o mercado estica até aqui, né? Não compre nessa região de maneira alguma, né? Principalmente se ele chegar aqui esticado, longe das médias, tá? Então, e também fica a possibilidade dele só fazer um doji, né? Aqui nessa região. Algo como isso daqui, né? Tá? Abrir, por exemplo, aqui embaixo, né, e fazer, né, um clássico doji, né, que daria a ideia ainda de uma barra vermelha ignorada, tá? Mas assim, o cenário para subir ele não é o melhor, tá, possível. Por quê? Porque ele não é o melhor possível porque ele não tem um bom alinhamento das médias. Então assim, não é muito comum a gente ver, né, algo como uma segunda barra próxima disso daqui, né, assim, no gráfico diário, né, bem incomum, tá? Seria algo bastante incomum. Fechamos o nosso gap, né, que a gente havia deixado aberto aqui. E o mais comum, né, para o dia de amanhã, depois de um dia de super tendência, um dia de tendência desde abertura, tá? O mais normal, né, a gente enfrentar ali
né? Muitas vezes ali é um dojizão, tá? Então cuidado, né, com extremidades, cuidado com movimentos esticados, principalmente, né, se o mercado ficar muito longe das médias ali, não está em frames como 5 minutos, né, o tempo de operação, para você não estar entrando muito alto, tá? Só essa cautela, né? Entrar em pullbacks ali é algo mais razoável, beleza? Então posso apagar essa marcação aqui e aí a gente conversa agora um pouco sobre o M60. O M60, pessoal, hoje foi um Fab 4 de compra. E ele foi o Fab 4 de compra, né, para quem assistiu o vídeo de Fab 4, foi o Fab 4 de compra, né, com o Oliver mais exalta, tá? Para quem não conhece esse setup, ele é um setup bastante interessante, tá? É um setup bastante lucrativo, né? Funciona muito bem no mercado de ações, tá? Buscar, por exemplo, por papéis nesse cenário, lá nos 5 minutos, tá? Nesse tipo de abertura, funciona muito bem. Se você fizer backtest, você vai observar que ele tem, né, uma taxa de sucesso interessante. Dentro desse cenário aqui que ele abriu, né, ele abre com gap de alta, com uma média móvel de 200 passando ao meio. Esse é o que o Oliver cita como o mais interessante. Nesse caso, né, provavelmente ele entraria no 2 minutos no primeiro fechamento de alta. E se o mercado caísse, ele ia adicionar a posição até, sabe, realmente encher a mão e muito provavelmente com stop aqui embaixo. Ele confia tanto nesse setup que ele vem realmente comprando mais, por exemplo, abaixo da média móvel de 200, compraria em toques da média móvel de 20, tá? Só que aqui a gente teve nos 60 minutos. E aqui nos 60 minutos, né, se você observar, não houve correção alguma, tá, da movimentação do preço. Você tem uma barra de alta, 2, 3, 4, 5, 6, um doji, tá? Nenhuma mínima de barra, pessoal, conseguiu vir abaixo da mínima de barra anterior. Então toda essa movimentação aqui, ó, ela é o quê? Ela é um micro canal de alta, tá? Não teve todos os fechamentos excelentes, né, rompendo máximas, mas você não vê, é toda uma movimentação, né, sem qualquer correção. O preço não veio abaixo, tá, da mínima da barra anterior. Isso aqui é uma demonstração de força, né, grande, né, assim como, né, os gaps abertos que ficam, né, nessas regiões aqui apresentadas. Tá? Então aqui você tem um grande gap de alta, um grande gap aqui, outro grande gap e mais, né, realmente um gap aqui sem qualquer negociação, né? Esse aqui é um gap entre barras, né? E aqui é um gap sem negociação. Então, um espaço sem qualquer negociação, tá? Então, gravem isso na memória de vocês, né? Quando tiver a possibilidade de um Fab 4 de compra nesse tipo de cenário, nos 60 minutos, cuidado para não ficar contrário, tá? E lembrem, né, que esse aqui, quando a média está cortando ao meio ali, ele é, né, o que o Oliver exalta ali como um dos de melhores probabilidades, né, do mercado e a níveis mais altos, né. E aí, o que a gente havia conversado, né, no dia anterior? Havíamos conversado, né, das possibilidades de lateralidade, né, darem alvos. A gente tinha essa daqui, né, essa lateralidade, tínhamos essa lateralidade menor, né, que é algo mais próximo, né, das operações, e, né, como o mercado, né, continuou a movimentação, aí os alvos passaram para esse pivô macro aqui, né, tá? Certo? Então o mercado passou para este pivô macro aqui, com rompimento, tá, dessa região. Olha esse fechamento aqui, né? Ele tem pouca probabilidade, né, dele voltar aqui, por exemplo, e preencher toda essa movimentação. Isso daqui, né, não ser, por exemplo, uma falha, né, de movimentação. Mas ainda assim já tinha gap aqui, tá? Já ficou gap com a mínima dessa barra, tá? Poderia ter pullback, ainda assim pullback seriam comprados, tá? Dentro dessa movimentação. E posteriormente, né, depois, você teria a possibilidade ainda, né, de segundo alvo desta movimentação. Depois, né, claro, você tem a possibilidade de terceiro alvo dessa movimentação. Como estamos num cenário comprado, né, deu o segundo alvo, deu. Dá para vender? Não dá, né? Só tem pressão compradora aqui. Agora a gente tem um outro rompimento, né, uma nova possibilidade de rompimento, que é esse aqui. Tá? Porque a gente tem essa máxima, já temos gap. Pode, claro, acontecer ainda, né, da gente só ter um doji, ter só uma correção. Mas agora, né, a gente já tem a possibilidade deste alvo macro. Como é dos 60 minutos, pode levar dia, né, pode levar mais tempo, tá? Mas você tem, né, aqui o rompimento. Né, já é algo que você pode dizer que já aconteceu. Né, e claro, o mercado não tem obrigação nenhuma de ir lá dar preço, mas ele, né, vem cumprindo muito bem, né, esse papel. Então aqui você tem gaps, né, espaço entre as barras, tá, já rompendo, as mínimas das barras não voltam para dentro da movimentação, né, isso daqui configuraria para a gente mais uma falha de rompimento do que um rompimento real. Tá? E aí
tem um alvo agora em 107.513. Isso é um primeiro alvo deste grande pivô, tá? E aí teria também o terceiro alvo desse daqui. Mas aí tem que acompanhar a abertura. Tem um movimento muito forte, tá? É um cenário só comprador, então a primeira L1, né, a primeira vez que o preço vier abaixo de barras, né, ainda pode vir a falhar, tá? Isso aqui ainda é um canal, é um micro canal de alta. Não tem correção, né? Como conversamos, né? Não vemos correção aqui em nenhuma das barras, então duas a três barras de baixa ainda pode entrar pressão compradora, ter uma pausa ou retomada, beleza? Então vamos ali aos nossos 5 minutos para a gente conversar um pouco sobre o dia de hoje. Tendência, né, pessoal? Para quem leu tendências, esse foi um dia de tendência muito forte, porque assim, as melhores tendências, né, que o Brooks cita, elas são assim, ó, elas são mais calmas. E essa movimentação de tendência, ela teve algumas movimentações, né, que foram mais fortes aqui no começo da manhã. Se você, né, observar aqui a abertura, né, você teve gatilho de compra, né, aqui embaixo já, a partir do momento da primeira barra, né, essa primeira barra aqui dos 5 minutos. O Oliver, ele atua, né, nesse setup do Fab 4, né, aqui nos 5 minutos você vê o que? A média móvel de 200 passando aqui embaixo, tá? A gente observa a média móvel de 200 passando aqui embaixo. Deixa eu só apagar aqui algumas marcações. Você observa a média móvel de 200 passando aqui embaixo. E aí você tinha, né, como a gente havia conversado, algumas possibilidades de alvo desta lateralidade aqui, ó, tá? Dessa lateralidade. E aí a gente tinha essa outra lateralidade do dia anterior aqui, que tinha, né, alguns alvos marcados ali, já foram apagados. Por quê? Porque já passaram, né? Passou bastante dessas movimentações. Aí a gente tem que ir buscar, né, alvos maiores, tá? E aí você vê uma movimentação extremamente forte, né, que não chega nem a tocar na média móvel de 9. O que a gente já conversou em vídeos de tendência? Então, quando a gente tem uma tendência muito forte, o preço não vai tocar 20. Né? Às vezes ele vai tocar 9 e vai sair. Se ela estiver muito forte, ele não vai nem tocar 9. Então isso são indícios de força. Então você não pode estar operando na ponta contrária disso daqui de maneira alguma. Uma das coisas mais interessantes, né, que o Brooks traz na análise, principalmente em dias de tendência desde a abertura, é que as melhores barras, né, que ele cita vão parecer barras de reversão. Né? Aqui você tem uma excelente barra de reversão e pausa. E aí essa subida toda aqui, ó, ela acaba sendo a movimentação de um canal estreito de alta. Tá? Por quê? Porque você não vê mais do que 3 barras de correção. Você vê pausas, né, em movimentação. Tá? Correção lateral até a média, volta a sair com barra de impulso, né, continuidade. Correção lateral até próximo da MM9, barra de impulso, volta com continuidade. Né? Você teve aqui gatilho desde a abertura, teve alguns outros gatilhos aqui, né, e o mercado não fez, né, grandes correções. Se você observar, né, aqui teve, né, um setup que o Stormer traz, né, que é o Power Breakout, né, que ocorre só uma correção lateral, né, e depois disso você tem ainda um último impulso ali de alta, né, e foi, né, não acontece tanto, né, só quando o mercado realmente está numa tendência extremamente forte, né, aí ele se afasta, ganha impulso, ganha novo impulso, e aí esse impulso ele só tem a sua correção no tempo, né, porque você não vê o mercado, por exemplo, cavar, né, chegar, por exemplo, abaixo da 20 ou fazer novas mínimas, né, em um fundo anterior, tá? Então, assim, se você observar a estrutura também, você não tinha razão para estar vendendo. Outro ponto que você não tinha razão para estar vendendo é que você não viu, né, pressão, né, contrária a toda essa movimentação. O que seria pressão contrária a toda essa movimentação? Você vê um micro canal de baixa, né, você vê, por exemplo, uma sequência de barras de baixa, né, boas barras de baixa, né, fechando, rompendo as mínimas das barras anteriores, tá? Não aconteceu isso, no máximo que você vira 3 barras e aí pausa, né, e ficou só lateral. Aqui você viu, né, 3 barras e aí pausa novamente, né, porque essa aqui é um doji, então ela não é uma barra de tendência. E por fim o dia, né, transcorreu completamente, né, acima da média móvel de 20. Testou a média móvel de 20 durante as lateralidades, né, e depois teve só ampla continuidade. Tá? Então foi um dia de modo sempre comprado. Não teve gatilhos de venda, né, aqui nos 5 minutos, você só teve gatilho de compra, tá? Em qualquer lugar quase que você comprasse aqui, você lucraria. São dias difíceis, né, de operar. Por quê? Porque às vezes a gente fica esperando aquele pullback que nunca vem, por exemplo, um 2HM, né, que não veio, né, que o primeiro teste da média móvel de 20 acabou sendo aqui, ó, seria a ideia do 2HM, a ideia do Power Breakout, né, a ideia de uma M2B, tá, que são setups de compra, né, padrões de compra. E aí o mercado ainda se esticou, né, mais, tá?
Não é comum, fazia tempo que a gente não via, né, movimentações extremas de alta como essa, e hoje, né, ela veio. E agora, né, Luciano? Bom, o mercado está esticado, né? Ele fez uma boa movimentação, ele vai cair? Ele vai cair se ele demonstrar pressão, ele vai cair, tá? Se você vê 2, 3 barras de baixa, doji, tá? Prepara mais o espírito para uma lateralidade, cuidado também para não vender muito baixo, cuidado também para não comprar muito alto, tá? Então, mais cautela. A mesma ideia que a gente conversou ali do diário, tá? Para esse mercado, por exemplo, ele descer, o que seria interessante? A gente observar pelo menos, né, um gap de média, tá? 2 barras pelo menos com fechamentos completos, abaixo da média móvel de 20. O gap de média, né, nesse cenário comprador, ele é um setup de compra, tá? De compra na superação da máxima. Para quê? Para que tenha ainda o último suspiro dos comprados aqui e depois pudesse, né, vir uma reversão majoritária de tendência. Os comprados estão tímidos, né, praticamente não participaram no dia de hoje, não conseguiram fazer correções profundas. E se, né, vier boa pressão, aí dá para participar, por exemplo, na ponta vendedora também aqui, né? Já que a gente já teve o preço já cumpriu algumas metas, né, digamos assim, né? Porque ele já fechou o gap lá do 60, do diário, ele já testou a média móvel de 50, lá no diário a gente não tem o melhor alinhamento do mundo para essa tendência, por exemplo, já prolongada. Lá no diário a gente não está numa tendência de alta, tá? Apesar de no 60 isso, né, tá dando esse start, né, já nessa movimentação, tá? Então, para amanhã mais cautela. Abriu com gapzão de baixa. Se abriu com gapzão de baixa, ele vai te dar uma excelente oportunidade na compra, né? Já que o diário, o 60 está em tendência compradora. Aqui as médias precisariam realinhar, né? Então, se porventura, né, abrisse com gapzão de baixa, né, daria espaço ali para você pegar pelo menos até 50% dessa movimentação toda aqui, assim, né? Um retorno às médias, né? Seria uma compra de abertura, abrindo testando a 200 aqui, que é um suporte, tá, para essa movimentação do preço aqui. Ele não costuma romper a 200 não com as médias desse jeito, tá? Então, para o dia de hoje era isso, dia de tendência desde a abertura, de alta, né? Fazia tempo que não acontecia, dia bacana. E cuidado, né, para não operar contra, né, esses dias aqui, porque quem tem fim, né, geralmente são as nossas contas, né? O mercado não tem obrigação de parar aqui em ponto nenhum, tá? Beleza, pessoal? Então, o dia de hoje era isso. Valeu, forte abraço e até mais.